né? Não entender. Fica Mas até por com que as pessoas receio de camuflam, reconhecer, né? tanto essa parte tributária? Assim, Thiago, eu acredito que é difícil para o empresário, né, o pequeno, médio ou grande, ele reconhecer que ele não é capaz de fazer alguma coisa, né? Porque antes de ser empreendedor, como você bem falou, que não, essa área do empreendedorismo é uma área muito competitiva, né, e desafiadora. E eu costumo dizer que o empreendedor, antes de mais nada, ele é um guerreiro, porque ele está todo dia ali brigando para deixar a sua empresa funcionando, para cumprir com sua folha de pagamento, para recolher os impostos, né? Então, ele consegue vender, ele consegue gerir ali dentro das limitações dele, ele consegue ter um certo sucesso. É difícil para ele chegar e assumir, isso aqui eu não consigo fazer, né? Então, muitas das vezes, o problema da empresa começa aí, quando o empresário ele quer fazer tudo, a gestão, a venda do produto, né? Ele quer tomar conta de toda a cadeia produtiva e gerir a empresa ao mesmo tempo. Esse acúmulo de funções vai fazer com que ele acabe ali dando ênfase ao que ele mais sabe fazer e deixando o que ele menos sabe de lado, empurrando com a barriga. É aí que começa o problema o problema tributário, o problema financeiro da empresa. Ô, doutor, pelos seus anos de experiência, você tem a percepção de que é uma forma de esperteza do empreendedor, da pessoa? A gente traz, infelizmente, é muito atrelado à cultura do brasileiro, essa questão, ou é realmente não entender dessa área? Eu acho que é um pouco de tudo, mas também é uma questão de sobrevivência. Também. Né? É uma questão de sobrevivência, porque muitas das vezes o empresário, principalmente o pequeno e o médio, porque o grande também é impactado pelas dívidas, né? Mas o pequeno e o médio empresário, eles são os que sentem mais rapidamente esses efeitos. Sem incentivo governamental. O pequeno e médio empreendedor, né, o pequeno e médio empresário, ele tem dificuldade de obter crédito no mercado. Para alavancar a empresa. Ele não consegue prazos para pagamento de fornecedores, como os grandes conseguem. Fora que ele não tem acesso a incentivos fiscais, né? Então, assim, tudo isso faz com que o produto dele seja mais caro. Né? E isso vai atrapalhar ali o desenvolvimento comercial dele, né? Doutor, às vezes o cara está performando bem, está bem posicionado hoje, principalmente na internet, está dando, como você falou, atenção no que ele é bom, no que ele se propõe a fazer, e ele vai e trabalha 7 dias por semana, deixa essa parte para trás. Eu enxergo 2 grandes problemas, e aí é empírico, até porque o especialista da área é o doutor. O que é que se destrói primeiro? É o caixa de uma empresa ou é o emocional do empresário? Primeiro o caixa, depois o emocional. Porque ele nem percebe, né? Ele nem percebe. Quando ele vê, ele já está no buraco, né? Ele vai sobrevivendo, como eu falei, ele vai sobrevivendo ali, a empresa vai girando e chega num momento que ele se vê sem poder pagar o salário dos funcionários. Porque fecha o mês. É diferente de um painel de carro que avisa, né? Ó, a gasolina aqui está acabando. É diferente. Esse é o diferencial do empresário que tem uma assessoria especializada por trás dele, né? Porque o empresário que tem uma assessoria tributária voltada ali para planejamento tributário, né? Para gestão tributária ali da empresa, gestão de caixa, essas situações, essa assessoria vai fazer com que esse empresário ele não se encontre nunca nessa situação, porque ela vai acendendo os sinais. Se a empresa está gastando mais do que o que recebe, a assessoria vai lá e avisa. Se a empresa, esses casos também. Existe. Negociações também. Existe. Hoje em dia, qual é um fator muito grande para endividamento empresarial? Né? Sem falar da carga tributária alta, né? Mas aquele empresário que quer renegociar, que quer negociar aquelas dívidas sem ter conhecimento.
O que é que muitas vezes ele faz? Ele chega, entra no site do Regularize, né? Vai lá na Receita, faz na Procuradoria, faz um parcelamento de uma dívida. Mas ele faz o parcelamento para atender aquela necessidade, imediata dele, que é tirar uma certidão negativa, quer poder participar de uma licitação, alguma coisa nesse sentido. Para pagar aquele incêndio. Isso, para pagar aquele incêndio. Legal. Mas ele não vê a longo prazo. A longo prazo ele não vai poder cumprir com o pagamento daquele parcelamento, né? E essa dívida que foi parcelada, ela vai aumentar, né? Ele vai ter restrições novamente, tá? E sem falar que quando ele for renegociar essa dívida, ele vai ter que pagar um pedágio mais alto por conta de não ter cumprido esse primeiro parcelamento. Então já fica aqui o primeiro ensinamento. Os empresários, sim, eles precisam colocar a mão na massa. Quando você está iniciando ali, você precisa ir pregar sim, meu amigo ouvinte, a prateleira na parede. Você precisa passar ali um WD-40 numa porta que não está subindo de rolar. Com certeza. Você precisa atender o balcão, atender o seu WhatsApp. Isso é o começo. A gente precisa ter inteligência, doutor, para partes técnicas. Isso. Coisas, por exemplo, eu preciso de um site, eu não sou desenvolvedor. Aí eu vou atrás de um especialista. Carga tributária, ela é muito complexa, porque ela é silenciosa. Infelizmente, ela é como uma doença, desculpa a comparação, como um CA, que é silencioso e quando a gente sente uma dor, já está instalado. Funciona mais ou menos nesse formato. E talvez me corrija ou destrinche essa linha de raciocínio, doutor Nogueira, que é especialista nessa questão tributária, misturar caixa pessoal com da empresa também é um fator que leva a esse afundamento empresarial? Demais, demais. Isso é o que a gente chama de confusão patrimonial. Quando o bem e a receita da pessoa jurídica se confunde com o bem e a receita da pessoa física, né? Até na hora de declarar o imposto, isso aí é uma confusão, virou uma bagunça, né? E muitas empresas familiares, elas funcionam dessa forma, né? E isso vai fazer com que ocorra mais cedo ou mais tarde o endividamento da empresa, sem dúvida. Doutor, qual é o maior erro do pequeno, voltado agora para o pequeno empresário, nessa questão financeira? É deixar para olhar depois só? O maior erro, como eu costumo falar, o maior erro do empresário, quando ele está endividado, ele decidir não fazer nada. O maior erro é decidir não decidir. Não vou ser mapeado aqui. Decidir não vou cair no radar. Decidir não decidir. Por quê? Porque aquela dívida que ele decidiu não mexer com ela, não renegociar, não negociar, não parcelar, ela vai crescer. E a correção, o encargo incidente sobre essa dívida, ele é absurdo. Ele é muito alto. E uma dívida que hoje, com um parcelamento pequeno, é pagável, com 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa dívida se torna impagável. Você trabalha só trabalha só para pagar. Vender o almoço para pagar. Só para pagar. Vender o almoço para pagar. Isso. É aí onde entra a assessoria tributária. Porque se você, empresário, se encontra nessa situação, já fez vários parcelamentos, não cumpriu, né? Tem dívida ativa na procuradoria. São mais de 9 bilhões. São mais de 9. É mi ou bi? São mais de 9 bilhões de empresas endividadas. Com endividamento. Chega num total de 203 bilhões de reais em dívidas empresariais. Eu vou já tocar nesse assunto, porque endividamento não quer dizer que está quebrado. Pode haver assim, uma recuperação. Pode. Como eu estava falando, é onde entra aí a assessoria tributária especializada, né? Porque aquele empresário que fez parcelamento, não honrou, está com dívida ativa, tem conta bloqueada, tem uma luz no fim do túnel, né? E qual é essa luz no fim do túnel? Uma delas é a transação tributária. Que é justamente a área que o doutor é especialista. Isso. Quem quiser entrar em contato com o doutor Daniel hoje, qual é o arroba, o telefone? O arroba é Daniel_Nogueira ADV. Arroba Daniel_Nogueira ADV. Agora é o seguinte, doutor. Olha, quem está a audiência da FM Dom Bosco, qualificada, se alguém entrar em contato, a gente já parte do pressuposto que ele está ali naufragando, está com dificuldade. Se alguém entrar em contato, eu quero que o doutor faça um atendimento diferenciado
para os nossos ouvintes. Eu tenho uma curiosidade. Tenho uma curiosidade, doutor. Medo. Eu sei que desculpa não muda a realidade. E quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Mas o medo do banco, o medo de juros, de justiça, de Receita Federal, ela também não é um fator que paralisa até igual com uma própria dívida de um empresário, doutor? Paralisa. Muitos empresários têm medo de ter uma conta bloqueada, de ter um bem penhorado, né? Muitos empresários têm medo de cair na malha fina. Quem é que não tem medo de cair na malha fina da Receita Federal para vasculhar a sua vida financeira toda? Né? Para que isso não aconteça, esse medo não pode ser dominante. Né? Você tem que tomar a decisão. Você tem que tomar a decisão. Você tem que tomar a decisão. Esse medo não pode lhe dominar. Né? E essa decisão de resolver a situação, né, o primeiro passo é buscar uma assessoria. E essa assessoria vai fazer o estudo financeiro, vai definir sua capacidade de pagamento, né, vai planejar a reestruturação tributária da sua empresa, né, pagar aquelas dívidas e tirar a sua empresa do vermelho. Ele vai transformar uma assessoria jurídica responsável. Ela vai transformar esse passivo tributário em rendimento para a empresa. Porque ela vai trazer qualidade de vida para o empresário, aquele empresário, fôlego para o empresário. Né? Então, assim, o empresário que se encontra nessa situação, não adianta ele querer resolver só. Ele vai ter que buscar uma assessoria competente, especializada para fazer essa transação tributária. Explica para a nossa audiência o que seria essas transações tributárias. Tá. E aí você já engata naquele início, né? Que é a diferenciação de endividamento para, de fato, estar quebrado. Sim, sim. No ano de 2020, né, foi instituída a Lei 13.988, que foi a lei que criou a transação tributária. Né? Essa transação tributária, ela ampara tanto o pequeno, o médio, como o grande empresário. Tá? Essa transação tributária, existe duas modalidades. A transação por adesão, que é um refis, né, que é aquela transação que quem estabelece as condições de pagamento é o ente público, Estado, município, Estado ou certo. União. Né? E temos também a transação individual simplificada, que é a transação onde o seu advogado vai justamente estudar ali a saúde financeira da sua empresa, a real capacidade de pagamento, né? Ver qual é a sua CAPAG. O que é CAPAG? É a condição de pagamento. Né? Ver a sua CAPAG, se é A, B, C ou D, e ali estabelecer um plano de pagamento. Aí nós fazemos o quê? Fazemos um edital onde nós mostramos para a Receita Federal, olha, para a Procuradoria, PGFN, o empresário está com essa dívida. A capacidade real dele de pagamento é essa. Essa é a condição de pagamento. Então vamos desmistificar. Quando há essa procura, porque na maioria dos casos, sim, pelo que eu estou entendendo, não há. A Receita entra mesmo com mão de ferro ou existe essa flexibilidade para uma negociação real? No caso é a Procuradoria. Existe. Aí vai depender muito do valor da dívida. Vai depender do valor da dívida, vai depender da condição de pagamento do credor, do devedor. Né? Já a pessoa já começa a ser liberada. Não. Uma vez negociado, já desbloqueia conta. Se tiver conta bloqueada, desbloqueia. Se tiver bens bloqueados, penhorados, retira. Se tiver execução em andamento, suspende. E ela volta a ter, já pode vida emitir, normal. Vida que segue, já pode emitir certidão negativa, receber empréstimo do governo, participar de licitação, já pode... Tá, esse é o cenário geral, panorama geral. Para o pequeno empreendedor, geralmente ele entra com o MEI, que é o microempreendedor Sim. individual, que de fato tem os seus benefícios para aquela categoria. Imposto único, né? Sim. Muita gente precisa tirar aquela maquininha para o dia a dia. A partir de um determinado momento, a gente vê muitas reportagens que você passa automático a virar ME porque ultrapassou aquele limite. Sim. A gente está falando da base. Não estou falando da informalidade, porque o MEI é formal, existe um CNPJ, uma pessoa jurídica ali por trás. Sim. Essa bola de neve começa
Aí, doutor, do MEI para o ME, para o Simples Nacional? Também. Hoje nós temos vários amarelo, MEIs endividados. Hoje nós temos vários MEIs endividados. Vários. Que automático já muda o sistema, né? Isso. Temos vários, não são poucos não, são vários. Agora eu quero uma curiosidade bem pessoal para o Daniel. Com a complexidade do nosso sistema tributário, que com certeza é uma das mais difíceis do mundo, onde foi que o Daniel se identificou? Rapaz, eu vou trabalhar aqui, eu vou ajudar as pessoas nesse caso. Esse start veio da onde, doutor? Eu venho de uma família simples, né? A gente nunca foi... A gente sempre gostou de ajudar as pessoas, né? Meu pai, eu trabalhei na Ceasa. Quando eu estava na faculdade, eu estava trabalhando no Ceasa. Né? Então, assim... Já na de Direito? Já na faculdade de Direito. Não, eu entrei na faculdade em 1998. Eu ia para a Ceasa 3 horas da manhã, saía de lá às 5h30. Quando dava tempo, eu tomava um banho, vestia uma roupa e ia para a Unifor. Quando não, era direto. Então, assim, a gente sempre gostou, sempre lidei com a população mais humilde. Até hoje, eu tenho causas pro bono, ajudo pessoas que não têm condição de pagar um advogado, né? E também não tem condição de procurar a defensoria. E eu gosto de ajudar as pessoas. E eu vendo alguns amigos que estavam empreendendo e enfrentando problemas com dívidas, né? E muitos deles me pediam ajuda e não era ali a minha área, né? Mas mesmo assim eu ajudava. Então, vendo ali os meus amigos precisando de ajuda, eu comecei a olhar que várias pessoas também poderiam se encontrar naquela situação. E é uma forma de ajudar, né? A sociedade, porque infelizmente hoje em dia algumas pessoas elas olham devido a essa polarização política que a gente está vivendo, algumas pessoas elas olham para o empresário como um inimigo, que ele é um capitalista que só quer ganhar dinheiro, mas o empresário tem empresário que tem 300 funcionários, imagina quantas pessoas ele não sustenta, se a gente for colocar a família desses 300, né? Então é engraçado que esse estereótipo, esse arquétipo que infelizmente isso é uma característica do ser humano, de pegar e criar esses espantalhos, sabe? E aí você cria esse estereótipo no empresário. O empresário, ele vive no risco, ele é o último a receber, ele pode ter um lucro maior, mas ele está correndo risco, ele está abrindo um mês devendo sem saber se consegue fechar a folha diante de uma saúde financeira, uma concorrência muito latente. Já vi essa semana abriu aqui, não foi Maracanã, depois de Maracanã, onde é Diego? Agradecer a presença do Diego, faz assessoria de imprensa brilhante. Não, já lembro, após, ali depois do Eusébio. Itaitinga. Abriu um CD, um centro de distribuição da Shopee, cara. Então, assim, eu particularmente, isso é uma opinião própria e não da emissora, eu particularmente sou a favor, sim, da livre concorrência. Mas esse desenho que é montado para o empresário, que emprega, que gera, porque assim, a mudança ela não acontece, é óbvio que existem fenômenos macros, né? Mas a mudança ela é naquele pequeno hábito. E aí, essa imagem de que o empresário é o vilão, a gente precisa desmistificar. Porque quem movimenta a economia do país, seu Jamil, não é o governo. E eu não estou falando de política. O que movimenta a nossa economia são os empresários. Estamos falando de realidade, né? Realidade. E é muito ruim essa dicotomia que, infelizmente, desde que o mundo é mundo, ela existe. Homem contra mulher, rico contra pobre, e por aí vai, esquerda contra direita. E sim, o empresário, doutor, ele vive um aperreio, para a gente usar uma linguagem bem popular. Bem cearense, né? Bem cearenseis, né? Bem cearenseis. E, como você bem falou, você foi muito feliz, Thiago. Essa pecha que é atribuída ao empresário, ela vem sendo também como é que eu vou dizer? Um trauma para os empresários, né? Porque o empresário, ele antes se via como um gerador de renda, um provedor de famílias, e hoje em dia ele se vê como o errado na história, né? A gente está passando por isso agora.
vou até pedir licença para falar, mas a gente está vendo muita propaganda hoje sobre aquela questão do fim da escala 6x1. Né? Que eu sou totalmente a favor da melhoria da qualidade de vida do trabalhador. Totalmente a favor. Mas não se fala do outro lado da moeda. Porque esse trabalhador vai passar mais um dia sem trabalhar. Mas o empresário vai pagar o mesmo salário? Então, o setor empresarial do Brasil, ele já sofre com alta dos juros, um dos juros mais altos. O mercado aberto. A dificuldade na competitividade por conta desse mercado que está se abrindo, né? Nós temos também aí, se não uma das maiores cargas tributárias do planeta, né? Complexas também. E complexas, inseguras, porque hoje ninguém sabe como é que vai estar amanhã, entra governo, sai governo, a gente não sabe como é que vai ficar. Então o empresário, ele está sempre ali no fio da navalha. Né? Exatamente, porque ele vive esse risco. E aí eu vou estender e vou pegar gancho na sua área do direito. Sempre existem dois lados. Sim. Cara, a gente precisa sim ter um olhar fora do nosso. Sim. Né? Olhar para a comunidade, para o povo. Empatia, né? Empatia. Se houver uma possibilidade real, que ela não seja bonita só ali na lauda, só no papel, que as pessoas tenham uma qualidade de vida, eu, Thiago, também sou de acordo, mesmo estando hoje na condição de empresário. Mas existe o outro lado da história. O governo também vai entrar como apoiador pelo outro lado, porque além de você ter altas cargas tributárias, uma concorrência acirrada, e concorrência boa, é bom. Sempre é bom dizer a concorrência. Eu não sou contra a concorrência. Eu sou contra a concorrência, obviamente, desleal. Inclusive, isso é crime. Não se pode ter monopólio. Né? A oferta e procura, ela é sempre positiva. Sim. Se nós sairmos aqui do estúdio da FM Dom Bosco, formos aqui em um açougue na esquina e tiver 1 quilo de carne, o rapaz vai vender, vai botar o preço que ele quiser. Que ele quer, porque ele vai vender. Se ele tiver 150 quilos de carne, não, isso é oferta e procura. É bom você ter oferta e procura. O público consumidor, a população em geral, é bom que se tenha, sim. Entretanto, é bom que se tenha políticas públicas de favorecimento e valorização da qualidade de vida. Eu concordo. Mas, do outro lado, é preciso você também ter uma barreira de defesa para manter. Porque, repito, não é o Estado e isso não é uma crítica. Mas, na realidade, doutor, não é o Estado que segura a economia do país. São os empresários. São os nanos, são os micros, são os pequenos, são os médios, são os grandes. Sim. Tá certíssimo. Você tá certíssimo. Repete teu @. Papo bom, já quase 30 minutos de programa. Passa rápido. É Daniel_Nogueira ADV. Eu não tô... Fala aí, o Diego faz tempo que quer. O inadimplente. Não, pois era até uma das perguntas que eu tinha feito, né? A diferença de muitas empresas estão inadimplentes, mas não estão quebradas. Sim, uma empresa endividada não necessariamente ela tá quebrada, né? Porque o endividamento, ele tem que ser proporcional à sua capacidade de pagamento. Como eu falei anteriormente, se a empresa ela gasta mais do que o que ela arrecada, obviamente que ela não está endividada, ela está à beira da falência, né? Agora, se a empresa ela está endividada, mas a receita dela consegue suprir aquele endividamento, que é também a realidade, né, das empresas. Também. Aí é uma questão aí é onde você tem que ligar o alerta, porque nessa situação você precisa mais ainda de uma assessoria para não chegar na situação do endividamento superar a receita. Você precisa de um planejamento tributário, você precisa de uma assessoria tributária para lhe como é que eu vou dizer? Para lhe blindar, né, com relação dos excessos, isso. E lhe orientar ali como é que você vai controlar seu fluxo de caixa. Pagar mais, verdade. Você acaba fechando a empresa. Se você conseguir pelo menos ganhar fôlego para que a empresa se recupere, continue no mercado, porque isso é manter empregos, isso é gerar renda, isso é mudar a realidade. Isso. Eu tenho uma dúvida muito grande, agora eu vou aproveitar para fazer. Eu sempre sou de acordo ao incentivo do empreendedorismo.
A forma, seu Jamil, de você mudar a realidade, tem um estudo de Harvard que fala que para você fazer a movimentação na pirâmide de classe social, levam em média 7 gerações. Não sei o que estou falando, é um estudo de Harvard de 2025. O caminho mais rápido, infelizmente, deveria ser através do estudo, mas no Brasil não é, infelizmente, repito, é você vender. Sim. E todas as empresas, independente de produtos ou serviços, elas vivem de vendas. É a forma mais escalável de vender. E aí vem a minha dúvida. Doutor, com a taxa Selic liberando 15%, como eu vou arriscar numa concorrência tão grande, como eu acabei de falar aqui em Taitinga, essa semana... Não, semana passada, porque nós já giramos a semana, passou o Dia das Mães. Semana passada veio um CD enorme para você ter uma questão de logística mais robusta, mais veloz. Como eu, com a taxa dessa de Selic, se eu tiver um dinheirinho ali de uma geração guardada, de um terreno, outro que eu vendi de um familiar, vale a pena eu arriscar se ela vai me render, pelo menos entre aspas, algo que vá pelo menos... segurar a inflação. Tiago, tem que se estudar. Você não vai empreender, eu vou pegar meu dinheiro e entrar numa área que eu não entendo, que eu não conheço, que eu não... Que é a realidade. Que muitas vezes as pessoas veem na internet, né? Aquela coisa, monte sua loja digital, faça isso, faça aquilo, aí acaba que... Isso é uma bandeira que eu levanto, tá? Eu sou contra essas práticas. Muita gente aí, eu monto sua loja em um dia, isso. Entendeu? E deixa o cara endividado. Pronto, É verdade. E deixa como ganhar seu primeiro milhão com 18 anos. Mas né? Essas muito, promessas aí. Um pouco. Você trava ilusórias. Um pouco, né? Quando você tem uma Selic alta, você trava um pouco. Trava. Incentivo ao empreendedorismo. Trava porque a Selic alta vai fazer com que aquele pequeno empresário, para conseguir o crédito, ele vai pagar uma taxa maior. Muito mais alta. Muito mais alta. Então vai acabar que vai... E você não tem certeza do mercado. Não tem. Você vai encarecer ali a sua cadeia produtiva. Isso vai repercutir no preço final do seu produto. E repercutindo no preço final do produto, você perde competitividade com as grandes empresas. Exatamente. É um efeito dominó. Queria agradecer a presença do Daniel. E ele tocou no assunto, viu, seu Jamil? Que vai ser tema para outro programa. Essa questão que ele falou aí do atinja seu primeiro milhão, essas coisas. Na sua época, seu Jamil, do seu pai, do meu avô, o segredo era o trabalho, né? Acorde cedo, como você falou, ia 3 horas da manhã para Ceasa. E a galera vende umas fórmulas mágicas. Por isso que a gente levanta essa bandeira aqui. Gente, cuidado. Não existe. Vou repetir uma frase que eu já falei também. O único canto que o sucesso vem antes do trabalho era no dicionário. Então você precisa, de fato, viver a jornada. Sim. Com expertise, como você falou, estudando o mercado e também suor, porque não existe frase de efeito que vá mudar a realidade, não. É verdade. Doutor Daniel, muito obrigado pela gentileza de vir até aqui a FM Dom Bosco, dessa aula que você falou hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né, de falar para os empresários que se encontram endividados que existe uma luz no fim do túnel, né, que nada está perdido, nem tudo é sem solução. E se você se encontra, né, se o empresário se encontra nessa situação, ele pode entrar em contato conosco, que com certeza nós vamos tirá-lo da inadimplência. Doutor, já encerrou nosso tempo. Rapidamente, um ping-pong mesmo. É melhor o empresário buscar o crescimento com capital próprio ou a alavancagem para a realidade do ME, ela também deve ser levada em consideração? Olha, se ele tiver condição de alavancar com capital próprio, é excelente, porque se ele for pegar dinheiro em banco, ele vai pagar juros. Se ele tiver capital próprio, mesmo que ele cresça de forma mais lenta, mesmo que cresça de forma mais lenta, mas mais robusto, mais seguro. @Daniel_Nogueira. ADV. @Daniel_Nogueira ADV. O nosso é @Thiago Alves Melo com H. Esse é o Inova Ceará. Voltamos terça-feira da semana que vem, se Deus nos permitir.